Boa noite, nós somos do quarto semestre de Logística da matéria de Navegação e nós vamos apresentar sobre o modal marítimo. O grupo é composto por Giovana, por mim, que sou a Luana, e pela Vanessa. O objetivo geral desse trabalho é apresentar o modal marítimo e falar sobre suas principais características, com uma explicação básica em relação aos tópicos e sua legislação, até mesmo o transporte em si. Já o objetivo específico, ele está relacionado a apresentar a maquete que foi construída e explicar os seguintes tópicos que envolvem essa maquete, como estivador, tipos de container e seu transporte, navios porta-containers e o Porto de Santos e suas características principais. Em relação à justificativa, nós vamos apresentar o que é o modal marítimo, seus principais portos brasileiros, como o Porto de Santos, os navios porta-containers, o transporte dos containers, os tipos desses containers e a profissão que chama estivador, a partir dessa representação da maquete. Neste trabalho, além da maquete, vamos falar o que é esse modal, o transporte em si, os containers, a profissão que envolve, as características do Porto de Santos e algumas histórias e conceitos finais. Bom, sobre o desenvolvimento da maquete, nós decidimos criá-la para entender melhor como funciona um porto e quais são as principais características, os equipamentos utilizados para que ocorra essa movimentação, né? Bom, para desenvolver essa maquete, nós utilizamos o site chama SketchUp. Ele é online e ele é gratuito, então por isso que ele facilita para a gente conseguir montar a maquete. Para montá-la, nós acrescentamos várias imagens que tem dentro do aplicativo que representam o oceano, a plataforma, os containers, as ruas, os funcionários, os navios cargueiros, ou pode ser chamado também de navios porta-containers, a sala de administração, que ela é responsável por controlar a entrada e saída de cargas, ela é responsável também por ver os horários dos embarque e desembarque dos navios. Também tem o Rate Stacker, que são essas máquinas que transportam os contêineres numa distância curta. Também temos representados aí o rebocador azimutal, que eles são esses barquinhos que estão ao lado dos navios. Eles têm a função de rebocar o navio, ou seja, eles auxiliam na hora que a manobra acontecerá. Também tem o portainer, que ele é útil para o embarque e o desembarque dos contêineres junto com o caminhão. A gente decidiu criar essa maquete porque quando a gente foi pesquisar sobre os portos, principalmente os portos brasileiros, a gente viu que muitas seguem esses modelos e seria interessante a gente entender como tudo acontece de perto. Essa aqui é uma imagem da maquete no todo e no próximo slide serão detalhados. Nesse slide é possível observar os detalhes da maquete. São 4 fotos que mostram seu entorno da maquete, mostrando os navios, os containers, os funcionários, todos os equipamentos que foram citados anteriormente. O transporte marítimo é uma das modalidades mais antigas, são chamados de transporte aquático ou aquaviários. Ocorrem nos mares e oceanos por meio de embarcações como barcos e navios, por exemplo, além de ser muito utilizado para o transporte de pessoas e cargas a curtas e longas distâncias, podendo englobar todo tipo de carga, desde químicos, combustíveis, alimentos, areias, cereais, minérios, automóveis e até mesmo aviões, e assim por diante. Os principais portos brasileiros temos o Porto de Paranaguá, Itapoá, Porto de Suape ou Porto de Rio de Janeiro, e também temos o Porto de Santos, que é o maior porto brasileiro, que está localizado no litoral de São Paulo, a 70 quilômetros da capital, e é uma empresa estatal responsável pela administração do porto público, que conecta mais de 600 destinos e movimenta cargas de mais de 200 países. E em 2021 foi responsável por operar 147 milhões de toneladas de carga, e Santos é a principal porta de entrada e saída de mercados do país, que é um dos principais postos de exportação do açúcar, da soja, do milho e o segundo maior porto que importa trigo para
Observe os dados estatísticos do Porto de Santos e suas colocações em relação a território, população, mercado consumidor, economia em relação aos portos do mundo todo. Navios porta-container. Depois de terminar o estudo, o norte-americano Malcolm Lynn juntou dinheiro para entrar no ramo de transporte rodoviário. Foi assim que comprou seu primeiro caminhão em 1950. Com muita garra e sabedoria, com muito esforço, Malcolm conseguiu juntar uma frota de mais de 1.800 caminhões e 37 terminais de carga espalhados pelos Estados Unidos. Em 1955, ele vende sua empresa de transporte, mas compra outra de navegação. Primeiro, Malcolm inventou caixas de ferro e testou várias formas e tamanhos. Ele sabia que as caixas deveriam ter um certo padrão empilháveis, com facilidade para carregar com segurança. Em 1956, comprou 2 navios-tanques de Segunda Guerra Mundial e adaptou seus porões para levar as caixas de ferro. Em 1958, ele inaugura sua linha entre os Estados Unidos e Porto Rico, com o navio Farland. 10 anos depois, muda o nome da empresa para Pan Atlântico para Sea Land Service. A novidade de Malcolm conseguiu uma redução de 25% quando se comparado a outras formas de transporte. Quando a indústria percebeu as vantagens, nos anos 70 do século passado, a novidade pegou. No final da década de 90, a empresa de Malcolm foi absorvida pela dinamarquesa Maersk. Então, em 2006, a Maersk apresentou a Emma Maersk, que é um navio enorme que pode carregar cerca de 15 mil contêineres, quase 70% a mais do que qualquer outro navio. E conclui o New York Times. Hoje, o maior navio, que pode carregar até 24 mil contêineres, uma caixa padrão de 20 pés. As caixas podem levar um par de veículos utilitários, esportivos de médio porte ou produtos suficientes para encher 1 ou 2 corredores de uma grande loja. As vantagens do transporte de contêineres. Ele é considerado rápido e econômico, pois ele precisa levar uma grande quantidade de carga, e por esse motivo a liberação também é rápida comparando com outros modais, pois ele precisa de uma quantidade maior para ser liberada. Além disso, ele é considerado seguro, então são poucas perdas e avarias. Legislações e normas vigentes do transporte de contêineres. É necessário seguir o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, em relação aos diferentes transportes brasileiros, que englobam infrações, registro, descumprimentos legais, além disso também em relação ao chassi do veículo. A transportadora é responsável pela manutenção, segurança e lacre da mercadoria. E também tem que seguir a autorização especial de trânsito, que ela aprova a movimentação dos contêineres em relação a uma altura específica, que é de 4,40 metros. Sobre esse transporte, ele tem o objetivo de entregar as cargas no porto, como importar e exportar produtos. É necessário seguir as estruturas corretas para entregar essas cargas e também os containers corretos. São vários tipos de cargas que podem ser transportados e o descarregamento deles no porto também precisam de normas que devem seguir. Os veículos específicos para que tudo isso ocorra são carreta, manques, caminhão-bug, bitrens, rodotrens, guindastes. Existem vários tipos de container, mas escolhemos 3 para apresentar suas dimensões. O primeiro é o container standard de 20 pés, ele transporta cargas não perecíveis. O segundo também é o standard, mas é de 40 pés e também transporta cargas não perecíveis. Já o último é o High Cable e ele pode levar cargas que precisam de refrigeração. Estivador. Estivador é um profissional que lida com cargas das embarcações dos portos. Eles são responsáveis por colocar e arrumar cargas nos navios. Para auxiliá-los, eles fazem uso de diversos equipamentos para manuseio de cargas, sendo eles tratores, empilhadeiras, guinchos, sistemas semiautomáticos e automatizados. Essa profissão é essencial para a execução de transportes marítimos, já que seu principal objetivo é fazer a transferência e sinalização das cargas e do que estiver a bordo. Também tem como cargo auxiliar na eventualidade caso haja, tais como tirar pessoas feridas, combater prováveis incêndios ou qualquer outro tipo de acidente. Frequentemente são confundidos com outros funcionários do porto. Atualmente, algumas dessas atividades são autorizadas, mas ainda é um trabalho perigoso, estressante e insalubre, pois nem sempre o ambiente de trabalho é bom, propenso a acidentes. No entanto, pode-se dizer que mudança significativa ocorre, pois os estivadores carregavam o fardo até meados do século XX.
Conclusão. Conclui-se que o modal marítimo é de extrema importância para o funcionamento de todos os outros modais, pois a partir dele é possível fazer o transporte de cargas pesadas entre os continentes, diferente do aéreo, no qual há mais restrições. Além disso, para que o transporte de contêineres ocorra de maneira correta, é necessário buscar uma empresa séria, que realize esse procedimento seguindo a legislação, com profissionais capacitados e que possuam um ótimo custo-benefício também. Deve-se prezar pela segurança e qualidade do serviço. E essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Obrigado.